Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que estão seguindo o canal Abia Yala, né? Comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje vamos falar de um texto que hoje, inclusive, estava relendo. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livro tem uma história muito engraçada, se se quer, né? Olha, um livro velhíssimo, olha como está ele. E numa viagem que eu fiz para Montevideo, Uruguai, um dia de domingo ainda, lá tem uma feira que se chama Tristão Navarra. Tristão Navarra. Narvaja, se fosse em português, né? E é uma feira assim, tipo feira das pulgas, né? Um bazar, estilo marroquino, onde as pessoas vendem livros, antiguidades, memorabilia, vendem também frutas, verduras. É uma super feira que se faz, onde se vendem hum, milhares de coisas usadas, novas, etc e tal. E nessa rua, Tristão Navarra, que é uma rua do centro da cidade de Montevideo, está a faculdade de psicologia e a faculdade de filosofia. E em torno dessas duas faculdades, né, tem sebos, muitos sebos, né? As pessoas leem bastante lá, né? Ou pelo menos o livro tem uma aceitação já culturalmente bem resolvida, né? Então, um pouquinho nebuloso, né? Aí acho que agora dá para ver melhor, né? Pois bem, isso aqui é a brevíssima relação da destruição das Índias escrita pelo Frei Bartolomé de las Casas, né, que foi publicado há quase já pouco mais de meio milênio, e é um dos textos mais estarrecedores jamais escritos, pelo menos noutras grandes invasões que o Ocidente e suas empreitadas fizeram em outros territórios. É o primeiro livro que demonstra na lata o que foi, de fato, a destruição das denominadas, né, por eles mesmos, Índias Ocidentais. Lembremos que primeiro isso aqui se chamava Novo Mundo, depois do século XVI, XVII, passou a se chamar Índias Ocidentais, porque já existia as Índias, a Companhia das Índias Orientais, né, com sede na África e na Índia, e eram as duas centralidades, instâncias institucionais dos grandes poderes de Roma, né, dos reis católicos e de outros monarcas interessados em invadir terras alheias para retirar recursos, né, e também escravizar, né? O frei espanhol Bartolomé de las Casas, né, ele nasceu em 1474 e morreu em 1566. Ele chegou ao que eles denominaram, né, Colombo, os irmãos Pinzón, chamaram de Ilha Hispaniola, né? Hispaniola, que hoje é a atual República Dominicana, né? Isso foi nos primeiros anos do século XVI, né? Lá por 1520, 1530, né? Para representar a igreja e converter os gentios do Novo Mundo, né? É, mas ele estava muito inconformado com o jeito que os próprios pares dele, porque ele era espanhol também, né? Tratavam os indígenas aqui, principalmente na América Central. A história das Américas, como nós conhecemos hoje, não começou aqui na América do Sul, não começou aqui no Brasil, não começou nos Estados Unidos, né? Ele começou exatamente no Caribe. Eles chegaram em Cuba, eles chegaram no que é a atual República Dominicana, que divide, inclusive, com o Haiti, né?
E foi nesses dois lugares onde eh, houve genocídio de fato. O que significa genocídio de fato? Que de fato, que materialmente não sobreviveu, não teve um sobrevivente dos povos originários que viviam naquelas regiões. A exemplo dos taínos em Cuba, todos foram sacrificados, todos, não ficou ninguém, não ficou ninguém. Então a ilha foi ocupada, de fato, por espanhóis e descendentes, e logo mais, a partir do meados do século XVII, foi ocupado pelo escravizado africano, que ele não é escravo, ele foi escravizado, né? Ainda tem livros por aí, pessoas que falam de escravos africanos, como se eles já tivessem sido escravos desde vai saber quando. Não, eles foram escravizados pelos processos de dominação, de colonização, que já teve prévias na própria Europa, logo mais no mundo árabe-muçulmano, né? Depois contra a Índia, a Ásia, todo o território indo-asiático e a África e por último, o que hoje nós conhecemos como as Américas, que na verdade se chama Abya Yala, né? Que é o nome do canal, né? Bom, ele chegou na Ilha Espanhola, né? Para representar a igreja. Ele era um representante oficializado pelo clero, né? E também pelos grandes monarcas, neste caso Fernando II, os reis católicos de Castela e León e por o imperador Carlos V, né? Para representar a igreja e converter os gentios do Novo Mundo. Mas eles, inconformados com a atuação dos seus próprios pares, né? Que ficavam naquelas retóricas, naqueles discursos sobre a alma dos indígenas, se eles tinham alma, se não tinham alma, se eles eram infiéis ou não eram infiéis, né? Se eram idólatras ou não eram. Na verdade, o que eles queriam era espoliar eles, espoliar suas terras, né? E quando o Frei Bartolomé de las Casas começou a perceber a grande merda que eles estavam fazendo, né? Ele entrou, então, em defesa dos povos originários, né? Isso causou um rebuliço, principalmente em Roma e em Castela. Por quê? Porque se ele era o representante oficial, era o representante do clero, das nobrezas, das monarquias, dos reinados, e de todos aqueles que tinham interesses, né, espúrios interesses em relação às terras cobiçadas, assaltadas, invadidas, que isso de fato foi uma invasão. E nem sequer foi um desembarque, foi uma invasão. Chegaram lá no que hoje conhecemos como Cuba, República Dominicana, e também em outros lugares como as Bahamas, o que hoje conhecemos como Barbados, e aquelas ilhas do Caribe, Martinica, São Luís, Guadalupe, Aruba, Curaçao, Bonaire. É bom conhecer, abrir mapa mundi, começar a ter conhecimento de geografia. A história, a geografia, elas estão intimamente ligadas, porque nós conhecemos, quando conhecemos a história e conhecendo geografia física, nós temos conhecimento de como se movimentava, como se movimentava o tabuleiro de xadrez geopolítico, né? Então, o relato do padre Bartolomé de las Casas, ele presenciou o combate e as iniquidades cometidas contra os povos originários do Caribe e da América Central, no sentido geral, em face da primeira ocupação espanhola. Bom, eis a pungente descrição que possivelmente, e eu acho que muito provável, tenha sido o maior genocídio perpetrado na história da humanidade, né? Esse livro aqui, ele está em espanhol, velhinho, como vocês podem ver, né? Ele está bem gasto, mas eu tenho ele até porque esse aqui é uma edição original, a primeira edição, né,
que saiu após a publicação do breviário Relação e Cartas sobre a Destruição das Índias, né? Aqui no Ocidente, né? Do mundo ocidental, né? É uma temática bastante esclarecedora, comovente, mas também ela é atual e também ela é seminal, porque ela determina a percepção sobre esse período, que poderíamos dizer foi o período mais sanguinolento da história das Américas, né? E é muito pertinente começar a estudar esse, essa temática, porque quando nós fazemos, né, a leitura desse texto, que inclusive eu vou colocar aqui na inscrição do vídeo, e a gente começa a fazer a relação de como foi a colonização aqui do que hoje atualmente chamamos de Brasil, né, que foi o nome dado pelos brancos, em função de que existia o quê? Pau-Brasil. As denominações que eles deram a cada país, Chile, Brasil, Argentina, são denominações que representam a subjetividade dessas pessoas que colocaram os nomes dos nossos territórios, mas que visa principalmente enaltecer a riqueza principal a qual eles é, tinham razão, inclusive, né? A Deus a razão de estarem aqui, né? Porque eles diziam que se nós éramos incapazes de perceber o ouro, o prata, o pau-brasil, madeira, pássaros, inclusive, né? Sementes, raízes, especiárias, nós não tínhamos, indígenas, a percepção comercial desses produtos, ou seja, que esses produtos se tornassem coisa na qual a gente pode determinar sua extinção, inclusive, né, como acontece ainda hoje aqui no Brasil, por exemplo, no que tange às madeireiras, que eles visam o que as árvores mais antigas, né, e que tem um valor maior e até um valor agregado no mercado internacional. Pois bem, é a partir daí que eles colocam os nomes dos países, né? Brasil, né? Colômbia, por causa do Colombo, né? Venezuela, que tem a ver com Veneza, né? Então, eles tinham essa percepção, isso aqui parece Veneza, Venezuela. Aqui tem prata, Argentina, né? Que vem do latim, argentum, né? E Chile porque tem a pimenta, uma especiaria muito cobiçada pelos reis, pelos monarcas, os condes, os kaisers, sei lá o que, todas ah, essas patentes que eles inventaram, né? Então, a conquista da América, como nós conhecemos, ela tem a ver diretamente com a barbárie, que durante os séculos subsequentes a essa história, eles começaram, inclusive, a inverter o valor e o significado, por exemplo, do termo barbárie, coisa que, por exemplo, um dos que se cognomina hoje, o maior educador da América Latina, Domingo Faustino Sarmiento, ele escreveu um livro, Civilização ou Barbárie. Mas por quê? Porque eles invertem a relação de que é barbárie, chamando os povos nativos de bárbaros e eles os civilizados, né? Quando, na verdade, sempre foi o contrário e ainda é, né? Então, nós podemos perceber como esse fato histórico, esse feito histórico da colonização, não apenas trouxe consigo à baila questões ligadas às decisões que o Ocidente determinou como únicas e exclusivas para levar a civilização, inclusive junto com isso, né, as crenças que existe só um Deus, a Bíblia, né, que isso é aqui um tema que a gente vai tratar também sobre o Concílio de Niceia, né, em 300, em 320, né, no século quarto, quando eles decidem unificar vários textos proféticos, vários textos sagrados que existiam
principalmente no Oriente, e decidiram escrever uma Bíblia cujo em cujo magma repousa o desejo de subjugação, de colonização, inclusive de julgamento, né? A Bíblia é um livro realmente estarrecedor, porque você já começa a abrir o Gênesis, você já pode abrir as primeiras páginas, não precisa nem ler todo o Antigo Testamento, e a mulher já é condecorada como a maior culpada pelo desastre e pelos fracassos da nossa humanidade, transformando essa nossa humanidade, esse planeta, essa vida, né, num vale de lágrimas, como diria o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? Então, a questão dessa barbárie acontecida durante a conquista, a denominada conquista da América, aliás, aqui eu vou deixar mais um conhecimento para vocês. Nós temos de evitar no nosso dia a dia de falar em conquista, porque conquista está intimamente ligado a essa questão que estou trazendo sobre dominação, subjugação e expoliação, porque conquista vem diretamente do latim, o ego conquiro. O ego conquiro, ele é anterior ao ego cogito, do Descartes, né? Do penso, logo existo. Ele é anterior, porque antes de pensar e de se sentir existente, eu tenho que conquistar alguma coisa para pensar de que modo isso que eu conquistei eu vou modificar ao meu bel prazer, né? É, no análise que, inclusive, Bartolomé de las Casas e muitos que se debruçaram nessa obra, eles também trazem essa instância dentro dessa análise, dentro desse exame, falando, por exemplo, nos termos do que era a guerra justa, em função de legislações promulgadas à época, mas que não protegia os indígenas, mas sim chancelava a possibilidade dos indígenas poderem se defender, né, diante da opressão dos conquistadores, né? Então, esse é o trabalho que faz Bartolomé de las Casas ao escrever esse texto, que inclusive isso aqui foi uma carta, isso aqui foi transformado numa carta que foi enviada aos reis católicos, Isabel a Católica e Fernando de Aragão, ou Fernão de Aragão, como é conhecido aqui no Brasil e no mundo lusófono, né? Então, fazendo uma análise breve do que significa, e ainda tem um significado enorme para nós, indígenas e não indígenas, que lutamos contra esse processo de neocolonização, justamente trata a perspectiva crítica de resgatar episódios como a massacre dos indígenas, a expoliação de terras, os debates em torno da guerra justa, bem como a atuação de grupos das milícias que já existiam. Militia, em latim, né, já era um exército que não era o exército oficial, né, como dos grandes reinos de Esparta, Grécia, sino que era um grupo de mercenários que, que agiam segundo o, o mandato de algum monarca, de algum rei ou da própria Igreja Católica, e utilizava essas milícias, que eram os que vieram dentro das caravelas, tanto no Brasil quanto os que chegaram lá no Caribe. Eram milicianos, ou seja, a milícia não é uma coisa que surgiu, no caso atual, com o governo anterior. Não, a milícia já é uma coisa que começa, inclusive com os encomendeiros, né? Já era uma protomilícia, né? Os primeiros encomendeiros foram durante as cruzadas, né? Aqueles que iam atrás do Santo Sepulcro, Santo Sudário, e que tinham que tomar as terras, e que acabou também com outro genocídio, que foi a famosa queda ou tomada, né, de Constantinopla, né? Atual Istambul, capital da Turquia. Então, já existiu isso lá, né? Existem as prévias anterior à conquista das Américas, né? E nessa prévia eles já colocam em prática, né,
já colocam, inclusive, em visto, com essas milícias, como tornar os povos subjugados, né? E que não haja nenhum tipo de resistência, né? Então, além disso, tem uma questão ligada também à legislação que regulamentou a colonização espanhola, não no sentido de proteger os povos indígenas, ou no sentido de não permitir que haja barbárie, até porque não existiam os procuradores. E quando eles traziam algum procurador, como no caso do Brasil, que dentro das caravelas, com Cabral, segundo conta a história, né, porque hoje está havendo muita discussão se realmente Cabral veio ou não veio, mas que se supõe que antes de Pedro Álvares Cabral tenha vindo Martim Alonso Pinzón, né, que foi comandante de La Nina, uma das três caravelas que chegaram naquelas regiões do Caribe. E, por outro lado, também se discute se foi Duarte Pacheco, que, inclusive, quando eu estive em Fortaleza, muitos moradores, pescadores, né, aldeias de pescadores, comunidades das regiões litorâneas do Ceará me comentavam, olha, o descobrimento do Brasil, né, descobrimento, né, deu-se aqui na Barra do Ceará. Então, e eu já tinha lido que em 1497 Duarte Pacheco tinha chego, e patati, patatá, e aquela coisa toda. Mas, enfim, isso aí é uma discussão ainda que não está muito clara, como muitas das coisas que no Brasil nunca ficam claras, né? Ou as claras, né? Mas que já nessas 14 caravelas que desembarcaram aqui a 22 de abril de 1500, segundo a cronologia romana gregoriana, ele já tinha seus procuradores, mas esse procurador não ia em terreno a perceber se os portugueses estavam maltratando os indígenas daqui, né? Não, eles tinham outras funções, até mesmo de fiscalizar as próprias embarcações e se os escribas deles estavam fazendo um trabalho de redigir textos e de contar aquilo que eles estavam vivenciando, experienciando durante a colonização, ou os primeiros passos dessa colonização portuguesa, né? O processo de colonização, então, inaugura essa era moderna, né? Isso que chamamos de modernidade, né? Os espanhóis levam ou trazem, né, a fé cristã, mas, em troca, não querem status ou, digamos assim, glorificações típicas de senhores e guerreiros da Idade Média, né? O que eles querem mesmo é enriquecer, ficar rico através da exploração do outro, do ouro, né, que é o que marca, no geral, a conquista e que acontece até os dias de hoje, né? Videm o que aconteceu com essas tal joias, né? Videm o que está acontecendo com a questão dos garimpeiros, dos garimpos, né? Que se atrela, inclusive, ao velho modelo de crime organizado, né? Do Rio de Janeiro, inclusive, tanto é que o crime organizado do Rio de Janeiro, durante os 4 anos do governo anterior, já saem do esquema específico do tráfico ali na cidade, na zona urbana, e migram para outros negócios, né? Madeira, ouro, aves silvestres, plantas, raízes, minérios e um monte de outras coisas. Ou seja, existe uma máfia, né? Totalmente correlacionada entre si, mas que vão agindo desde diferentes arestas com o mesmo fim: ficar rico, né? Espoliar todo mundo e foda-se o planeta, né? Então, inclusive a questão do dinheiro, como dinheiro nós conhecemos, já naquela época era um valor que se sobrepunha aos demais, ou seja, quem tinha dinheiro, que é o que acontece hoje ainda, né, traços da colonização muito forte, né, quem tem dinheiro vale e lhe é tudo permitido, e quem não tem dinheiro, olha, que se vire, né? Então, daí a atualidade do tema, né, que, inclusive, entender os primórdios da modernidade, as raízes das barbáries do século XXI,
que nós estamos vivendo, que eu estou comentando, inclusive, um pouco antes, né? Assim como os colonizadores, né? O imperialismo, digamos assim, é a evolução do capitalismo, né? Quando nós somos anticapitalistas, antes devemos ser anti-imperialistas, porque o imperialismo é a face superior do capitalismo, do neoliberalismo, e inclusive do que nós conhecemos como feudalismo e outros sistemas de valores, né? Então, esse modo imperial fundamentalista contemporâneo declara, do mesmo jeito que Roma fez um dia, declara seu desrespeito total e legítimo contra todos aqueles que não vão seguindo seus preceitos, né? E que essas instituições de guerra justa, né, como acontece até o dia de hoje ainda, contra outros estados, a fim de levar aos povos bárbaros, suposta fé, né, todas essas coisas e tal, em valores universais de democracia e de liberdade, né? E o nosso tempo de hoje é fruto direito daquele passado que são dos 5 séculos. Então, os elementos que então surgem se afirmaram dentro dessa magnitude que jamais qualquer ser humano da época poderia em si imaginar, né? Então, para terminar, olhar para trás significa, portanto, nada mais que nada menos que olhar para nós mesmos na atualidade em que nós nos encontramos. O paraíso, ele já foi destruído. Se o paraíso um dia existiu, acho que foi antes da chegada de Cristóvão Colombo e suas 3 caravelas, a Pinta, a Nina, a Santa Maria. E, claro, em se tratando do Brasil, o paraíso existiu, sim, antes da vinda de quem quer que seja, né? Martim Alfonso de Souza, Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, Martim Alonso Pinzon, Duarte Pacheco. O paraíso existiu. Ainda nós estamos no inferno. Entretanto, hoje, pelas ressurgências e as retomadas de ancestralidades e territórios, talvez não sejamos capazes, não agora, mas num presente próximo futuro, poder trazer de novo esse paraíso ou reconstruir esse paraíso. Acho que muito mais do que reconstruir um Estado liberal, democrático, falido, nós temos de fazer, entre todos nós, uma reconstrução desse paraíso que foi destruído pelas hordas bárbaras de Ocidente, ao mando de reis, monarcas, de Roma, de quem quer que seja, de Leopoldo II, Fernão, Fernando II, rei do Mediterrâneo, Isabel la Católica, né? Dom João, todas essas figuras, né? Todas essas figuras que são até bizarras. Nós precisamos novamente reconstruir muito mais, muito além de um Estado nacional, nós precisamos reconstruir esse paraíso para que o planeta volte, ou pelo menos tente novamente, a também se reconfigurar como um lugar vivível e estável para as futuras e já presentes humanos, os primogênitos, nossas primogênitas, os seres vivos, celulares, moleculares, que já estão e que amanhã darão continuidade a essa luta que nós estamos levando hoje. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, por que não, né? E se inscrevam no meu canal, deem seu joinha, compartilhem. É muito pouco o que a gente faz, mas isso aqui, eu trago esses temas, essas temáticas, para que nós possamos nos conscientizar dia a dia sobre o que está acontecendo hoje, atualmente, não como consequência, mas sim procurando as causas. E as causas estão ali, inclusive nesse livro. Até a próxima, amigos.